Fala galera, tudo bem? Bem-vindos de volta ao canal Cultura Mundana. Eu já tenho um tempo sem gravar, hoje eu estou retornando e nesse vídeo eu quero explicar para vocês qual foi o motivo do afastamento e falar um pouco sobre ele. Na verdade, foi o meu TCC que eu estava produzindo na faculdade, o trabalho de conclusão de curso, e quero falar, tem a ver com o tema desse canal, então eu quero falar um pouco para vocês sobre ele, tá certo? Estamos inaugurando também com esse vídeo uma nova etapa do canal, provavelmente eu vou adotar algumas estratégias diferentes e vamos ver no que dá. Vou passar a pedir para vocês também deixarem um like, se inscreverem no canal, ativarem o sininho para ver se a palavra chega mais longe, tá certo? Então é isso, galera, eu estou integralizando agora a minha segunda graduação, que é em Direito. Antes eu estudei Filosofia e o meu trabalho de conclusão de curso foi sobre a liberdade religiosa, a laicidade do Estado e a figura do agente público. Antes de tudo, eu gostaria de dizer que foi um trabalho meio que louco, meio que absurdo, meio que enlouquecedor. Eu não sei o modo como esse trabalho de conclusão de curso é desenvolvido aqui no Brasil, eu não sei, viu? Precisa ser um pouco discutido aí. Mas isso não quer dizer também que tenha ficado um trabalho incrível. Eu acho que tá um trabalho ali mediano, digamos assim, que cumpre simplesmente a função que é pedido na graduação, né? Não é nada muito original, é mais uma revisão de opiniões, de doutrinas, de jurisprudência, de coisas que já estão aí, no mundo acadêmico mesmo. Mas eu considero que é algo que me fez crescer bastante, né? Se não crescer, pelo menos mudar um pouco a perspectiva, algumas opiniões. Parece que na medida em que a gente vai estudando mais as questões em volta da laicidade e da religião, pelo menos do ponto de vista do direito ou da democracia, digamos, ou da política, nós vamos nos tornando um pouco mais flexíveis e um pouco mais antenados, ligados na necessidade da tolerância, né, para com a diversidade religiosa, não só a diversidade religiosa, mas o pluralismo de consciência e tal. Então, apesar de eu continuar achando super necessário que a gente fomente a cultura ateísta e que leve para frente e que promova esse pensamento, eu tenho que entender também que do ponto de vista da democracia e do direito, as outras pessoas também têm o direito de ter fé, têm o direito de ter religião e têm o direito de se autodeterminar como quiserem, né? Eu acho que antes eu já defendia essa opinião, inclusive. Mas é uma coisa que fica aí reforçada. Então a estrutura do trabalho ficou mais ou menos assim. No primeiro capítulo, eu estudo a liberdade religiosa, o direito à liberdade religiosa no ordenamento jurídico brasileiro, né? Ele assume o status de direito fundamental e isso implica em que a proteção ela se dá de forma muito mais efetiva, né? O Estado protege e provê um ambiente necessário para o desenvolvimento da liberdade religiosa. No primeiro capítulo também eu estudo o princípio da laicidade do Estado, que é basicamente composto ali pela neutralidade do poder público e pela separação, que são coisas diferentes, e pela separação entre o Estado e a religião. Eu escolhi uma abordagem que trata o princípio da laicidade como sendo uma consequência do direito à liberdade religiosa. Quer dizer, o Estado não pode adotar uma religião justamente para que pessoas de outras religiões não se vejam direta ou indiretamente desprestigiadas ou limitadas na possibilidade de desenvolvimento do seu pensamento religioso ou não religioso. No segundo capítulo, eu vou falar basicamente sobre o agente público e de que modo acontece a colisão entre esses dois institutos na figura, na atuação do agente público, ou seja, de que modo a liberdade religiosa dele deve ser limitada na atuação, no seu trabalho, no seu serviço, por conta do princípio da laicidade do Estado. E quem é o agente público, né? O agente público é toda pessoa física que atua em nome do Estado. E a doutrina costuma classificar os agentes públicos em 4 tipos: o agente político, o militar, o servidor público e o particular em colaboração com o poder público. Os agentes políticos normalmente são cargos eletivos ou servidores que têm a capacidade de estabelecer normas. Então, por exemplo, presidente, governadores, prefeitos, deputados, senadores, vereadores, magistrados em geral, né, juízes, ministros, desembargadores, ministros de Estado também, secretários de Estado ou do município.
Todos esses são agentes políticos. Militares, né? O pessoal do Exército, Marinha, Aeronáutica, etc., incluindo também as polícias e os bombeiros. No grupo dos servidores públicos a gente tem os estatutários e também aqueles seletistas que trabalham em sociedades de economia mista, em empresa pública. E particulares em colaboração com o poder público, a gente pode pensar nos serviços públicos que o Estado terceiriza para empresas privadas. Então, aqueles empregados, quando estão realizando serviços públicos, eles são também agentes públicos. E uma questão importante de se destacar é que o agente público, ele atua como sendo o próprio Estado, quer dizer, ele não representa o Estado, não é indiretamente. Quer dizer, quando o agente público está prestando um serviço público, ele próprio é o Estado, né? Isso é o que é amplamente defendido aí pela doutrina administrativista, de direito administrativo. Quer dizer, e aí é que está o conflito, né? Porque ao mesmo tempo que o agente público é o Estado, ele é um ser humano também. Então, da mesma forma que ele tem que observar a laicidade, ou seja, a neutralidade, a separação e com relação à religião, ele também, por outro lado, não deixa de ser humano por ser agente público, né? E na condição de ser humano, né, tendo a dignidade da pessoa humana, ele tem o direito de ter a sua determinação, o seu pensamento religioso, a sua liberdade religiosa. E para mim, esse ponto específico, dentro de toda a reflexão que se faz sobre a liberdade religiosa e laicidade do Estado, ele é muito importante porque, para mim, praticamente todos os problemas assim de desrespeito ao Estado laico, ele envolve um agente público. Então, resolver os problemas que a gente vê hoje em dia com a laicidade do Estado passa pela solução do problema desse conflito na figura do agente público, entendeu? Então, nesse ponto, no segundo capítulo, eu vou lançar a mão lá das teorizações do filósofo John Rawls, filósofo norte-americano que fala basicamente sobre filosofia política. Ele tem uma ideia que é muito útil nesse caso, que é a ideia da razão pública. Basicamente, ele defende o seguinte, que no ambiente estatal você deve se pautar o seu comportamento pela razão pública. Nos ambientes privados, você pode cultivar as suas razões pessoais, o que ele chama de doutrinas abrangentes, né? As suas preferências. No âmbito do poder público, você tem que considerar que nem todo mundo ali pensa da mesma forma, que nem todo mundo ele pertence ao mesmo grupo de doutrinas abrangentes. Então, o detalhe, o problema é que todo mundo necessariamente está submetido ao Estado, mas por conta até da liberdade religiosa mesmo, nem todo mundo precisa estar submetido a uma determinada religião, que para ele é um tipo de doutrina abrangente. O que acontece é que, de certa forma, quando você tem uma religião do Estado, é como se você estivesse submetendo as pessoas também a essa religião, forçosamente. E isso vai de encontro à própria ideia de liberdade religiosa, né? Que é a liberdade de você escolher qual religião você quer seguir e o direito também de escolher não seguir religião nenhuma, né? Se tem algo se colocando contra essa possibilidade, de certa forma está limitando a minha liberdade religiosa. Então isso não é interessante. E aí tem bastante detalhes técnicos, né, teóricos, alguns termos, por exemplo, como a diferenciação entre razoabilidade e racionalidade, a questão das próprias doutrinas abrangentes, o fato do pluralismo é um conceito muito trabalhado também por John Rawls e esclarecido, os próprios detalhes também do que é a razão pública. Tudo isso o autor, o John Rawls, fala muito e eu abordei um pouco nesse segundo capítulo, mas trouxe o que ele propõe como sendo um caminho de solução para esse conflito, né? No fim das contas, o que tem que acontecer é o reforço dessa sensibilidade para a diferenciação entre o que é público e o que é privado. No ambiente público, você tem que agir de acordo com a razão pública, quer dizer, você não pode trazer elementos de sua fé. No ambiente privado, você pode cultivar sua fé como for, entendeu? Então, no fim das contas, o que tem que acontecer é ou uma adaptação cultural, digamos assim, para que se desenvolva nas pessoas ou nos
nos agentes públicos ou na população em geral. Essa consciência de que você deve separar o que é o público e privado e você deve colocar coisas públicas no ambiente público e coisas privadas no ambiente privado. Quer dizer, isso acontece ou por uma questão, por uma via educacional, né, de você educar as pessoas, ou pela própria criação de leis específicas que digam, para que se concretize a laicidade do Estado, o princípio da laicidade do Estado, né? E para que se garanta até mais a questão da liberdade religiosa, você precisa de leis que preveja situações e que se classifique, né, dentro dessa separação entre público e privado. E aí no terceiro capítulo eu trago diversos casos, diversas situações práticas que acontecem, que estão nos noticiários, ultimamente aqui no Brasil, e faço uma análise com base nessa proposta. Então, por exemplo, eu questiono a existência de partidos políticos religiosos no Brasil. Se você vai disputar cargos que são... Quer dizer, tem várias argumentações, mas basicamente é o seguinte, se você vai disputar uma eleição para um Estado que é laico, para um Estado que separa, que está neutro em relação às religiões, qual é o sentido de você ter um PSC, né, Partido Social Cristão, ou PDC, ou partidos religiosos em geral? Se você parte da ideia de que o Estado não adota fé, por que você vai ter um partido que vai eleger representantes e que o principal mote, o motivo da existência do partido é a questão religiosa, sabe? Eu acho que não é muito coerente, não se coaduna, digamos. Não faz muito sentido para mim essa existência desses partidos. E aí trago exemplos atuais também do Executivo Nacional, né, na figura do presidente e dos ministros dele. Então cito e analiso, por exemplo, um caso de um vídeo durante a época de campanha em que o atual presidente foi na Paraíba e lá ele disse aquele discurso, né, que o Brasil não tem laicidade coisa nenhuma, que o Brasil é um país cristão e que as minorias que se adequem ou então desapareçam, né? Quer dizer, se você está tratando de religião, você está dizendo que a maioria das pessoas são cristãs. E você está dizendo assim que as outras religiões, que as minorias nesse sentido são as outras religiões, quer dizer. Então as religiões minoritárias ou elas vão se adequar ao cristianismo ou elas desaparecem, quer dizer. Tem o menor sentido isso, sabe? Aí fala um pouco também do lema Deus acima de tudo, Brasil acima de todos, que não é o lema oficial do governo atual, acho que foi o lema da campanha, mas que o ministro da Educação, há um tempo atrás, né, queria que fosse repetido nas escolas. Então, fala um pouco também, avalio sobre isso. E não é, claro que não é interessante, né? Isso não é uma coisa que respeite o princípio da laicidade do Estado. Em relação ao judiciário, eu abordo um caso que também envolve o presidente da República, que é essa pretensão de se escolher um ministro do Supremo Tribunal Federal que seja evangélico. Não precisa nem mais comentar essa hora, né? Péssima essa ideia. Tipo, alguém tem que dizer que o presidente precisa respeitar a Constituição e os princípios constitucionais. Tipo, o Estado é laico, você não vai escolher pessoas para ser ministro do Supremo Tribunal Federal com base em religião. Não tem o menor sentido. Quer dizer, é um absurdo, mas acontece, né? Ainda nesse sentido também, fala um pouco sobre o ministro Bretas, ou ministro não, o juiz Bretas, que cuida da Lava Jato no Rio de Janeiro. Encontrei reportagens dizendo que quando ele chegou parece que é a 7ª vara, não sei, no Rio de Janeiro, ele simplesmente pegou a Bíblia, colocou em cima da mesa e diz que esse é o livro mais importante da 7ª vara, ou é da 13ª vara, não lembro ao certo agora. Quer dizer, gente, ali é um espaço público, ali é um ambiente público. Você enquanto juiz, você está atuando em nome do Estado. Então, o livro mais importante para você, para sua vida, no seu ambiente particular, é a Bíblia. Ok, é a sua escolha, não tem problema nenhum. Mas quando você atua em nome do Estado, quando você é o Estado, a Bíblia não é o seu livro mais importante, sabe? O livro mais importante é a Constituição, né? Os textos importantes são as leis, mas não é adequado de jeito nenhum. Não me parece respeitar o princípio da laicidade que um juiz, né, faça esse tipo de coisa. E não é só isso.
ele fica, nas decisões dele, ele fica citando passagens bíblicas. Tudo bem que isso não interfere, teoricamente, no resultado do julgamento, mas a sentença é um documento público, é um documento do Estado também. O Estado não é cristão, o Estado não fica citando elementos de religião. Não é adequado também. Com relação ao legislativo, eu cito o exemplo da bancada evangélica e de toda a atuação que faz. Né? Pego algumas situações pontuais, por exemplo, a realização de cultos nos espaços públicos. Né? Poderia dizer assim, mas são coisas mínimas que está se usando de recurso público. Quer dizer, você usa a energia elétrica, as pessoas são pagas para trabalharem, mas naquele momento que elas estão trabalhando e estão recebendo para trabalhar, elas estão lá praticando atividades religiosas. Então, queira ou não queira, nós todos estamos financiando, pagando para as pessoas estarem fazendo culto. Não é adequado. Tanto por causa do tempo estatal que é usado, no caso deles, como no caso do espaço, como no caso dos recursos que são utilizados. Tudo isso é estatal e não deveria estar sendo utilizado dessa forma, né? Fora que é o grupo que mais deveria observar a questão da razão pública, porque é o grupo que faz leis, que cria as normas, né, como função principal. Então, as leis produzidas, elas deveriam ter como critério a questão da razão pública. Você não deve utilizar, numa democracia constitucional como é a nossa, você não deve utilizar elementos da sua fé, ou pelo menos argumentos da sua religião, para justificar nossas leis, né? Claro que não vai dar para tirar, ou talvez não seja nem desejável que você tire a influência religiosa, de repente, dos valores religiosos, éticos, das leis, mas isso precisa ser traduzido, quer dizer, você não pode chegar lá e simplesmente dizer, algo deve ser assim porque Deus quer assim. Porque nem todo mundo segue a esse Deus, nem todo mundo está submetido a esse Deus. Nós todos estamos submetidos, repito, à mesma lei, às mesmas leis, mas nós não estamos submetidos às mesmas religiões. Então, se você quer que alguma coisa, né, da cultura da sua religião, né, se perpetue ou vire lei, você tem que dizer por que aquele instituto é bom, mas não com argumentos religiosos, com argumentos públicos mesmo. E é uma coisa que a bancada evangélica não parece fazer, nem está preocupado também em fazer, né? É como se fosse assim, existe o princípio da laicidade, está previsto na Constituição, é uma coisa que deve ter eficácia plena, ou seja, pelo simples fato de estar lá, já deve ser obedecido por todos, mas ninguém fiscaliza. Tem a questão de interesses políticos, né? Tem a questão do toma lá da cá, quer dizer, eu deixo você ficar à vontade aí com sua religião, desrespeitando o princípio da laicidade, e você me apoia aqui do outro lado com outras pautas. Quer dizer, é um ciclo que precisa ser interrompido. Quer dizer, não é de agora que as questões religiosas são utilizadas de forma política, né, para se conseguir poder, etc. Vem cá, vem. Vem cá, mãe, vem. E foi basicamente esse o meu trabalho, né, de forma bastante resumida aqui. Eu espero que muito do que eu tenha estudado sirva aqui, tanto para a vida, naturalmente, mas sirva também aqui de tema para os nossos vídeos. Eu espero que a gente leve para frente essa reflexão, tá certo? Então, bem-vindos de volta aqui ao canal. Estou feliz por estar aqui de novo fazendo vídeo, e eu acho que eu não tenho alternativa senão fazer esse tipo de comunicação. Mesmo que não dê muito certo, nem que as pessoas não ouçam, não sigam, mas é o que eu preciso fazer isso. Eu preciso falar sobre essas coisas. Eu preciso lutar pela laicidade. Eu acho uma causa muito importante. Ok? Esse é o papo. Paz para todos.